Então agora nós vamos, já que carregamos nosso arquivo, vamos processar o bat input. Eu vou dar uma olhada naquele /shdb, naquele bat input, por causa que ele está meio sujo. Eu vou limpar tudo aqui, ó. Limpei, limpei, limpei. Eu também vou limpar aquela tabelinha. Viu? Aí nesse 38. Então eu vou colocar aqui uma parametrização também, que vai ser a seguinte. Parameters P. Vou colocar R checkbox. R. Visible as checkbox. Visible. R visible porque não pode ter 8 caracteres. E eu vou colocar também um parameters rdel as checkbox. Esse rdel, ele vai deletar para mim a tabela que a gente está fazendo preenchimento. Só para a gente evitar de ficar tendo processamento igual. Legal? Então o que a gente vai fazer? Olha que interessante. Eu vou só colocar o go text elements. Vou colocar deletar banco de dados e visível. O bat input visível ou não. Ativei, voltei. F8, aqui ó. Então já que a gente carregou o arquivo, o que a gente vai fazer? Podemos colocar o seguinte, em vez de colocar um perform aqui, vamos colocar um perform quando, na verdade, quando ele executar o report, quando ele der um F8, ele vai cair neste evento. Start of selection. Perform process. Vou clicar aqui, vou criar no mesmo programa. E a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É fazer o upload deste arquivo. Então eu peguei o caminho da onde o arquivo está, todo o caminho do Windows, e vou fazer o upload. Como é que a gente faz? Vamos aqui em Pattern, ABAP Objects Pattern, e vamos usar uma classe, que é essa aqui, classe GitFrontEnd Services, que é a mesma que a gente usou lá em cima, e vamos colocar o método GitUpload. Então toda vez que vocês quiserem fazer encontrar um arquivo, é só usar esse template. Então é fazer um programa Ctrl+C, Ctrl+V e declarar certinho, então você já tem ele feito. Por isso que é bom cada programa que vocês forem fazendo, guardar no Evernote. Para se precisar, você sabe como fazer e aonde procurar. Legal? Porque você não vai lembrar isso aqui de cabeça. Dificilmente. E agora essa classe chamando este método aqui, que é o GitUpload, para fazer o carregamento do arquivo. Então a gente vai comentar apenas essas duas aqui. Esses outros parâmetros são opcionais, tanto que ele já entra como comentado. E o exception, é bom a gente deixar descomentado, porque se der algum erro, a gente vai saber o que está errando. Legal? Então vamos fazer o seguinte. A primeira coisa é filename. É o nome do arquivo que a gente pegou aqui no parameter ppf. Só que o parameter ppf, ele é um shard 100. E a entrada desse parâmetro filename é filename. Se essa tela não tivesse sido exibida, é só vir aqui em Signature, tá vendo? Ele abre e fecha os parâmetros de entrada e saída. Filename, type string. Voltar. Então, para que não dê um dump, a gente precisa passar uma variável que é do mesmo tipo. Só que o ppf aqui do parameters é shard 100. Então a gente vai fazer declarar uma variávelzinha local L filename do mesmo tipo desse carinha aqui. Essa variável vai vir aqui. E quando ele chegar aqui, essa variável vai receber o ppf. Então quando ele chegar aqui, ela vai ser do mesmo tipo e não vai dar problema. E agora, o changing data table. Vamos aqui em GitUpload, já salvei. Table, data table. Type standard table. Esse type standard table, ele funciona como uma tabela genérica. Neste caso, a gente vai criar aqui uma tabela genérica T data tab type standard table of string. Então ele vai ser uma tabela de linhas. Vamos colocar L data
tab type string. E criamos uma variável para quando a gente fizer o loop nessa tabelinha aqui, a gente coloca ele aqui, ó. E aí a gente não precisa declarar essa tabela com o if header line. Legal? Então eu vou colocar a tabelinha aqui nos parâmetros e printer e check syntax. Deu certo. Então quando ele chegar aqui, ele vai pegar o caminho do campo que a gente determinou lá em cima e vai tentar fazer o upload nessa tabelinha. Vamos ver como é que funciona? Eu vou tirar esse RC aqui, vou ativar o código e vou colocar o ponto de parada aqui. Vou dar um F8, vou procurar aquele código aqui, ó, zumbi, e vou processar. Quando eu processei, ele caiu aqui no process. Eu passei aquele path aqui, passei só de variável, só para ele não chiar quando entrar aqui. Eu vou dar um F6, para não entrar na função. Sai sobre RC igual a 0, então deu certo, e a tabelinha, se vocês separarem, todos os registros aqui. Legal? F8. Voltei, vou sair daqui. Então, o que a gente vai tratar aqui? Primeira coisa, vamos verificar se esse rdel está como x. Aí a gente já deleta o banco de dados. If rdel igual a x, and if delete ypfox zumbis delete from. Pronto, esse comando vai deletar todo o banco. Deletar tudo. E agora a gente vai dar uma olhadinha no shdb barra shdb, certo? Eu limpei todos esses carinhas e vamos criar um, mas agora tomando cuidado para que, assim, quando estamos mapeando o shdb, não pode dar erro. Não pode, porque ele vai, a cada erro que dá, ele vai gerando mais sujeira naquele código que ele usa como mapa das telas. Então, se você ficar dando enter, ele vai ficar mapeando a mesma tela um monte de vezes. E a ideia é que ele seja o mais perfeito possível, o mais correto possível, para você fazer de uma forma mais tranquila. Então, eu coloquei o nome do meu recording, coloquei a transação que a gente vai atuar, e vamos aqui, Start Recording. Nesse caso, ele tem um monte ele teve um monte de registro ali, por isso que eu coloquei esse rdel para ele deletar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou processar uma vez, só para ele deletar do banco de dados. Pronto. Teoricamente, ele deletou. Vamos aqui em New Recording, Zumbi. Aqui, não tem nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é editar. E a segunda é pop-up. Então, aqui a gente vai colocar, vamos colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O CPF, data de nascimento, vamos colocar 0101-2010, 0101 de 2010. Tipo do zumbi, Resident Evil, nome, Carlos Teixeira. Profissão do zumbi, Abaper. Peso do zumbi, 12 e altura 24. Beleza, Enter. Quer dizer, eu dei um Enter e depois dei um OK. Certo? Ele já inseriu o registro, voltei. Então vamos lá. Quando ele começou, ele chamou a tela, chamou a transação, a T de transação. Ele entrou nessa tela, ele chamou o Edit e depois o Adicionar. Aí a primeira vez eu dei um Enter, era para dar só um OK. Então esse trecho de código a gente vai desconsiderar. Dei o OK e fui embora. Eu vou salvar aqui. Eu vou aqui no barra NS38. Vou naquele nosso programa YABAP Fox Batchmaker F8. Vou chamar aqui o nosso mapeamento e vou processar. Ele vai exibir essa tela aqui. Essa tela ele fez praticamente um programa inteiro para executar aquilo. Certo? Então o que ele faz? Na verdade, este mapeamento é exatamente igual ao shdb. Barra shdb. Que é esse aqui, ó. Ele põe isso aqui numa tabelinha e manda. Legal? Então a primeira coisa que a gente vai começar é declarando as variáveis, que são duas tabelinhas. Uma desse mapeamento e uma de mensagens quando ele processar o batch input
e mandar mensagens para o programa indicando se deu errado ou não. Vou copiar isso aqui, vou lá no nosso report, lá em cima, vou jogar aqui, ó, Ctrl V, certo? Vou pegar este perform aqui, ó, Gimpro, que é onde ele seta a tela e vai appendando para criar um mapeamento, vou colocar aqui no final, certo? E agora, depois desse processo aqui, a gente vai processar o batch input. Então olha como é que a gente vai fazer. Ele usa esse form aqui, chamada tc. A gente vai ignorar esse perform, vamos copiar todo esse miolo aqui, tudo, Ctrl C, Ctrl V, certo? E vamos entender como é que ele funciona. Ele começa aqui dando um refresh nas tabelas que ele vai usar. Então a primeira coisa ele chama a transação, a tela e põe a edição. Depois, para cada registro, ele vai chamar aquele pop-up. Certo? O primeiro eu dei um Enter, não era para ter dado um Enter, então isso aqui está errado. O Enter é a mesma coisa que colocar isso aqui, ó. Tá vendo? Ele entra aqui. Em vez de dar um OK, eu dei um Enter. E o Enter ele não validou. Então, para ele não ficar dando um Enter à toa para cada zumbi que a gente for adicionar, eu deletei esse trechinho. Então, é por isso que o SHDB tem que ser o mais preciso possível, para evitar esses acúmulos de código que no final serão inúteis. Legal? E ele vai adicionar naquela tela 200, que é o pop-up, esses dados aqui, ó. Certo? Isso aqui é default, porque ele vai colocar BDC OK Code é o campo que ele põe aqui, que é o saio com. BDC cursor é onde está na tela o cursor do mouse. E aqui são os dados que ele coloca. E por último ele sai dando back. Então olha que interessante, a gente vai pegar aqui e colocar o loop at tDataFile into LDataTab. E vamos fechar aqui end loop. Então o que a gente vai fazer? Ele vai simular que nós estamos adicionando e dando enter, entrou. Depois adiciona de novo, dá o enter, entrou. Até acabar. Só que tem um problema. A gente tem que preencher esses dados aqui, tá vendo? CPF, data, tipo de zumbi e tal, a partir desses dados. E aqui, os dados estão todos concatenados com ponto e vírgula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar isso, usando o comando split. Split L data tab at ponto e vírgula into, e aqui a gente vai declarar todos esses campinhos, certo? Então, L CPF, L data nascimento, L data count, L zombie type, L nome, L prof, L peso, L altura, ponto. Eu vou dar uma seleção vertical aqui.